Galera, eu queria estar estudando nesse momento, mas eu acho que eu já estudei o suficiente pra me localizar. Então acho que assim, por hoje é domingo, dia de descansar. Quando a semana começar de novo, eu vou começar a dar meu sangue. Mas eu precisava tirar esse tempo. E assim, eu tô pensando várias coisas aqui, não sei nem por onde começar. Sempre assim, né? Aí eu pego e vou colocar a capinha do celular. Aí eu pego e acabo não lembrando de nenhuma das coisas quando tem tantas coisas que eu quero falar. Bom, pra começar, hoje eu levei um capote. E eu pensei muito em... Mano, é porque, tipo assim... Vou contar, né, pra vocês, pra mostrar como que tá a minha situação. Eita, mano. E aí eu tô lembrando agora do capote, porque eu tô colocando meu celular pra carregar. E ele não está funcionando com a capinha do carregador. Antes ele não tava funcionando nem sem. Aí fiquei, porra, fudeu, né? Quebrei a porra do celular. Mas aí eu enfiei uma agulha no bagulho, no conector e fui limpando os estilhaços de vidro que entrou. E aí... Oxi. E aí ele voltou a funcionar. Mas tá naquelas, assim, tipo... Tenho quase certeza que não é o carregador. Porque o som dele ficou zoado também. Nossa, mano, eu acho que eu teria ralado muito a minha barriga se eu não tivesse com o celular enfiado assim entre a barriga e a calça, sabe? Aí eu fudi meu celular ao invés de fuder minha barriga. Não sei se valeu a pena essa troca. Essa troca não solicitada. Mas, mano, um bagulho que eu tinha pra falar também é... Ah, mano, vai se fuder, que ódio. O que eu tenho pra falar também é questão de gênero na política. Só queria que ficasse com essa porra desse celular. Ai, gente, tá foda. Sem a capinha do celular ele não fica... Ele não pega aderência no lugar, ele fica escorregandinho. Desgraça. Não queria ter que ficar segurando o celular, mas tudo bem. Vamos lá. Gênero na política. Eu vou começar por aí, depois eu falo o resto, se eu lembrar. Mas, enfim, eu sou um militante, né? Como vocês sabem, eu vendo jornal. E numa dessas vendas de jornal, que teve sábado, a gente ficou de fazer brigadas, que brigadas são momentos que acontecem quinzenalmente no nosso caso, que a gente sai pra rua com o jornal pra vender. E aí, para vender o jornal, você tem que falar sobre o jornal. E aí, a gente estava estudando essa edição, principalmente o editorial, né? Que é a página que faz a capa do jornal, né? E aí, o editorial é sobre mulheres e desigualdade de gênero no mercado de trabalho e no capitalismo no geral. E tava tentando abrir aqui a página para poder mostrar, mas me falta habilidade.
Este daqui, ó. Desigualdade salarial entre homens e mulheres é marca do capitalismo. E aí, mano, no centralismo democrático, a gente pega essas informações de militância, de tudo que a gente faz, e a gente discute em reuniões, né, o que nós acha disso, como é que tá sendo e os caralho. E o ideal é que a gente comente com a nossa organização e continue realizando o trabalho do militante, né? Então, meio que tá tudo certo dentro das diretrizes que tem que ser, mas eu também acho importante fazer um debate como um indivíduo e também como um consumidor do próprio jornal, né? Então, como consumidor e leitor do jornal A Verdade, eu vou colocar meu óculos primeiramente. Nossa, tô com dor na vista hoje. Aí eu tirei um pouquinho porque tava doendo. Mas enfim. Eu acho que tem um debate de gênero feito pela metade, assim. Muito do que se fala é de mulher e homem no sentido cis da coisa. E quando eu tento colocar essa crítica, eu também gostaria de falar que eu não queria que se confundisse com identitarismo, a crítica sobre isso, sabe? Tipo, temos que falar só porque tem na sociedade, mas fazer um debate mais profundo do que isso, né? De tipo, pô, se a gente for analisar a desigualdade salarial, assim como tá aqui, mulheres e mulheres negras, a gente já vai perceber uma disparidade gigante em relação aos homens. Aqui tem um dado que diz que 25% das mulheres brancas ganham. Peraí. Não, falei errado, desculpa. As mulheres brasileiras ganham, em média, 25% menos que os homens. E as mulheres negras recebem 53% menos que homens brancos. Então você percebe como a estatística ela literalmente dobra quando a gente coloca mais um atravessamento social. E agora, não é querendo hierarquizar opressão, alguma coisa do tipo, mas se você coloca um marcador com pesquisas de como isso afeta mulheres trans e racializadas, você vai ver como esse número ele vai só aumentar, mano. E isso é uma análise social que a gente pode fazer para também humanizar essas pessoas, porque eu acho que quando você exclui do debate essas pessoas também, essas populações, você desqualifica o seu debate. Porque se a gente está falando da verdade, se a gente está falando da realidade das pessoas, eu acho que a gente tem que falar de todas as realidades, né? Então acho que é insuficiente analisar colocando só mulheres cis para debate. E é um pouco disso, sim, quando eu falo de outras opressões, mas também aqui a gente está falando especificamente de mulheres, mas se a gente for fazer para além de mulheres, mulheres trans também e outras identidades de gêneros, a gente vai ver também que, porra, não, eu sei que não tem dados o suficiente, eu sei que não tem pesquisas o suficiente, mas eu acho que é importante com que a gente tem também trabalhar divulgando essas coisas. E tipo, é um pouco disso que eu queria falar principalmente, assim. E tipo, é isso. Acho que eu me empolgo muito quando eu tô com
crítica fomentando na cabeça, assim, aí eu dou uma, sabe, tipo assim, lá, falada mais, assim. Mas enfim, comentando isso, porque eu tô me comprometendo a trazer umas coisas mais críticas e reflexivas pro canal, além de tipo, ai, eu tô triste, eu tô fodida, eu tô na merda. Porque também agora eu tô um pouquinho melhorzinha, né? Então agora eu consigo me importar o suficiente com as coisas a ponto de me interessar por elas para poder formular um pensamento. Entende? Então, ótima matéria, porém eu tenho essa crítica a fazer. E dito isso, eu também tô muito feliz que eu também estou muito feliz que eu tô conseguindo pensar sobre as coisas, mano. Estou conseguindo, tipo assim, sabe, tipo, pensar sobre as coisas, sabe? Igual isso aqui, mano, tipo, eu fiquei um ano, já faz um ano que eu faço parte dessa organização. E eu percebi que, porra, eu fazia o bagulho, mas não fazia com presença, sabe? E aí a gente lê a porra de uma matéria, sem presença, você literalmente não entende barra, não faz o processo cognitivo de assimilação do que tá escrito aqui. E vira um bagulho vazio, você leu, mas você não leu. Você tava na reunião, mas não debateu. Então, essas coisas assim, sabe? E aí E aí fica muito fácil só fazer um trabalho mesmo até alienado dentro da própria organização, né? Acho que tem um termo melhor que alienado pra isso, mas porque alienado, pra mim, ele tem um uso ideológico diferente, assim, né? Da gente falar, por exemplo, do trabalho alienado no capitalismo, no trabalho, numa fábrica. Então, não sei se dá pra dizer que é a mesma coisa, acho que talvez, enfim. Só queria dar desses ressalves. Mas enfim, mano, sei lá, meio que é isso. E nem era isso que eu queria dizer só, tem outras coisas também. Deixa eu pensar assim, sem pressão. Pera lá. Mano, sabe que seria muito legal? Ter amigos dentro da militância. Não amigos da organização necessariamente, mas tipo assim, um bagulho que eu sinto bastante falta é de realmente debater com o que eu acho, com o que eu realmente acho, sabe? Ao invés de vestir uma máscara e participar de uma reunião com pessoas que eu quase não conheço. Então, é meio difícil isso. Aí eu acho que seria muito legal, sabe? Porque eu sentia muito isso em Franca, sabe? E tipo. Porra, sabe? De você ter um grupo que discute e coesiona, mas tão dentro também dos seus próprios. De seus próprios termos, assim. Não de termos gerais ou de ordens que vêm pra cima. Porque às vezes, sei lá, nem sempre. Eu sinto que nem sempre a crítica sobe. Então eu acho que seria importante ter peso também nesse sentido e também ter peso para fazer uma crítica, né? Porque se você conversa mais sobre a crítica e convence outras pessoas que também fazem parte, fica mais fácil de falar que alguma coisa tem que mudar, sabe? E aí
Enfim, talvez eu seja um grande capetinha e, e esteja pensando de maneira errada. Eu sinto que uma pessoa da organização me diria isso. Mas eu acho que é só uma questão de jogo político mesmo, porque a organização é nossa de fato, né? Todo mundo que compõe faz parte desse caralho. Mas também é uma questão de jogo político, você saber colocar sua crítica. Então, enfim, mano, as coisas fluem de maneiras melhores se você fizer de determinadas maneiras. E eu sinto que eu não conseguiria continuar num lugar sem realmente ter as minhas críticas ouvidas. Então, vamos ver como funciona isso, né? Mas sinto que é mais ceder do que qualquer outra coisa. Eu acho que é muito complicado conversar de política, gente. Nossa, e é foda porque é realmente uma disputa de consciência, assim, é muito forte você estar dentro de uma organização e mas funciona, esse que é o foda, tipo, esse que é o ponto, entendeu? Funciona. Funciona, os caras tão grandes pra caralho, os caras tão crescendo pra porra. E é um partido de 2019, então tipo, o partido é de 2019, né? Mas antes da UP já tinha muito trabalho, muito trabalho. Isso é muito massa, mano. Isso é tipo. Eu tenho muita esperança, eu tenho muita fé. Eu faço isso porque eu acredito de fato que a gente tem possibilidade material de fazer essas coisas. Porque a gente tem. Porque a gente faz pra ter. E tudo que a gente tá fazendo até agora tem funcionado. Mas ao mesmo tempo, além de criticar, também tem que ter jeito de solucionar, né? E tipo, acho que é muito complicado você fazer essas coisas crescerem de notoriedade. Na verdade, eu não sei, né? Acho que talvez não seja tão complicado fazer. Eu não sei se seria uma alteração, não necessariamente da linha política, mas é de um. É como se fosse criar uma nova seção de coisas para se falar, assim. Criar mais uma categoria para ser citada, tipo, não sei. Mas enfim, eu só tô descarregando aqui, tô falando um monte de coisa. Mas eu me perdi até. Fui falando, desfoquei, fiquei presinha aqui em mim mesmo. Mas. E sobre ter amiguinhos, eu não sei muito bem como fazer pra ter amiguinhos dentro do negócio, sabe? Porque é como se fosse um grupo, talvez um pouco de autonomistas dentro da própria organização. Mas não sei, é que eu não sei. É que, ai, eu odeio os termos nas políticas, porque quando a gente tá falando, tem tipo assim, tem um nome, mas esse nome não significa necessariamente o que significa aquela palavra. E aí você fala uma palavra e aí, tipo, ela significa um bagulho, mas na verdade na política ela significa outra, tipo, uma linguagem toda diferente. Então você não pode nem errar as palavras que as pessoas já vão entender outras coisas. Isso é muito complicado. Mas tipo, é um grupo que pode fazer um pouco de baderna, sabe? Se for criado assim. Tipo, no geral esses grupos, não porque é o meu grupo, mas no geral, né? Tipo, porque você pode criar
Acho que desavenças com outras pessoas que vão estar centralizadas numa outra ideia, porque meio que é a ideia convencionada ali daquele espaço. E aí... E aí pode realmente... Aí nós vai realmente descobrir se o centralismo democrático funciona, mano. Porque na teoria é isso, né? Esse é o princípio. Aliás, eu queria muito uma cópia do estatuto pra lembrar sobre quais linhas eu decidi me ingressar nisso. Porque é bom seguir as linhas. Eu lembro que as linhas eram ótimas, mas a organização nem sempre corresponde exatamente. Eu entendo que isso é uma questão material, né? Não tem como, tipo, eu não vou demonizar a juventude, o pessoal, mas ao mesmo tempo eu preciso reconhecer que há falhas e que elas são normais de um organismo político. Eu falei em linguagem positivista, agora eu falo no organismo, mas... E é isso, sabe? Mas é essa... Pense num sinônimo mais ético, né? Mas enfim... Tô pensando nessas coisas aqui. Aqui só tá rodando esses pensamentos doidos. E aí, nossa, eu tava pensando algumas coisas sobre hip hop também. Porque... Mano, tipo... Eu estou organizando uma Batalha da Ponta. E a Batalha da Ponta acontece dentro da USP. E a USP é um lugar elitizado. Apesar de que no CRUSP moram pessoas que advêm comumente de regiões periféricas. Mas nem sempre também. Tem alguns caras que mentem aí no socioeconômico e estão aqui, mas faz parte também, né? Normal. Mas assim, esse não é o maior problema, né? Não quero individualizar a culpa dos sujeitos. Mas, mano, ainda assim é dentro da USP a Batalha da Ponta. E eu tava assistindo aqui uma batalha que eu frequentava, que é a Batalha do Leporace. E mano... E eu senti que aquilo realmente é rua, sabe? É a rua, mano, é a rua. E tipo... Eu não tô sentindo essa essência rua na Batalha da Ponta. E eu tô tipo... mano, eu tô organizando a batalha, mas a batalha não é... Não é isso que tá acontecendo. Isso não é... Eu não poderia chamar exatamente, sem querer desrespeitar ninguém, porque sinceramente teve muitas pessoas que passaram a vibe rua, mas a batalha no seu todo, no seu geral, não está passando a vibe rua, não está passando a vibe hip hop. E eu fico tipo pensando, na onde eu estou errando? Porque eu organizo essa batalha, então eu acho que boa parte do negócio não são as pessoas também. Eu acho que eu preciso também despertar esse lado rua das pessoas. E aí eu tô pensando aqui, o que pode ser feito? E eu tive algumas ideias. Eu acho que é um problema a Batalha da Ponta acontecer dentro da Amor Crusp. Porque é um ambiente fechado e se a gente tá falando de batalha de rima, eu acho que historicamente até faz muito sentido a gente fazer em ambientes abertos, em praças. Eu acho que perde um pouquinho desse... Pode ser uma... Tipo assim, pode ser feito, né? Não tem nada disso, não. Mas eu acho que pra ter mais essa coisinha que eu quero, esse sabor que eu quero, precisa ser feito na rua, na Ágora, naquela rua de trás ali do bandejão, porque ela é
Caralho, mano. Nossa, na região da USP acho que seria do caralho, mano. Seria do caralho mesmo. Nossa, mano, seria do caralho. Eu acho que vai ser ali. Na parte de trás ali. Na Praça do Relógio Solar. Não é esse o nome. Não tem nome ali, é só a entrada da USPOM. Mas eu lembro que a gente ia fazer um samba lá. Então eu acho que deve ser possível montar uma estrutura de batalha ali também. E também seria bom, porque... Porque... questão de som. Nossa, pensei em... Tive um diálogo interno aqui. É que eu lembrei da questão do som, que algumas pessoas criticam que o som das festas que tem na cozinha atrapalha muitos moradores. Mas, sei lá. De fato, é um som maior que vai ser feito, né? Mas feito um som igualmente alto quando a gente fica com um amplificador